E Deus é tão sábio que ele criou algumas leis, como a lei da gravidade. O engenheiro não pode construir um prédio torto, porque a possibilidade de cair é grande. Criou a terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação. Então ele criou já essa lei para não precisar ficar tomando conta da gente o tempo todo. Ele colocou essa lei. Quando você pensa positivo, você criou, mandou esse pensamento positivo para o universo, ele manda uma resposta positiva para você. Se você pensar negativo, também o inverso é verdadeiro. Se você pensar que vai dar errado, a possibilidade de dar errado é muito maior. Porque a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, você mandou essa energia negativa, ela vai reverberar em algum lugar, bater e voltar. Os músicos chamam isso de acústica. Você está num ambiente, tem acústica, o som bate às vezes na parede e reverbera, isso atrapalha. Precisa ter uma acústica. Eles colocam casquinha de ovo, caixinha de ovo vazia, espuma, para o som bater e ficar abafado e não voltar, senão reverbera. Então tudo isso é uma reverberação dos seus pensamentos. Tudo que acontece na sua vida é uma reverberação dos seus pensamentos. O som vai, não sei se você está ouvindo um som de uma cigarra, está anoitecendo aqui, e eu estou ouvindo o som da cigarra. Ele bate numa parede e volta. Se tiver um ambiente aberto, o som não vai tão longe. Mas quando tem acústica, o som se amplifica e fica melhor. E eu estou falando bem próximo ao celular para você prestar atenção nisso para a sua vida modificar. Porque o som vai entrar na sua mente, vai fazer você começar a pensar positivo. E se você pensa positivo, você está criando um pensamento positivo. Ele está criando uma energia. Pensamento é uma energia. Você está criando um pensamento positivo. E ele vai para o universo, esse pensamento. Você criou um pensamento, é uma energia, a energia vai e volta. Vai positivo e volta positivo. E a possibilidade dele ocorrer é bem maior na sua vida, esse pensamento. Para concretizar esse pensamento, você precisa disso. E para ficar melhor para o seu cérebro e você concretizar mais rápido esse pensamento, lembrando que todo pensamento intensificado é concretizado, se você pensa várias vezes, dentro do teu cérebro ocorre uma neuroplasticidade. Você vai criando um caminho no cérebro novo, vão nascendo novas células neurais, neurogênese. É o nascimento de novas células novas, de novos caminhos neurais. E vai ficar mais fácil você pensar positivo da próxima vez, porque você já criou aquele caminho neural onde um impulso elétrico vai passar. E se aquela coisa está dando certo, você está pensando, você está realizando, você está vendo o resultado, você vai liberando um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer, da recompensa. Ajuda quem tem TDAH. No córtex pré-frontal, ele ajuda nas funções executivas, de planejamento, de vontade de fazer as coisas. Então, se você criar esse pensamento e criar várias vezes o mesmo pensamento positivo e acreditar nele, ele vai sendo intensificado até ser concretizado, que é o último estágio da matéria. A matéria, você pensar no quadro que eu fiz ali, primeiro eu pensei antes de fazer esse quadro. Depois eu fui lá e pintei, coloquei algumas massinhas com umas sementes para fazer um girassol. Foi primeiro na minha criatividade, no meu pensamento, depois na execução através do meu corpo. Então tudo que existe foi antes pensado. Então quando você intensifica aquele pensamento neural, aquele pensamento positivo, ele vai fazer um caminho neural e nesse caminho neural vão nascendo novas células. É como se você já viu a vaca vai passando no pasto todo dia, vai ficando um trilho dela. A pessoa que mora na roça fala, o trio, né? A braquiária se abriu e ficou o caminho dela na terra. Se ela fica um mês sem passar lá, 2 meses, 3 meses, fecha aquele caminho de mato de novo, nasce mato naquela terra e fecha o caminho dela. Mas se ela passar todo dia naquele caminho, ela vai abrindo aquele caminho, vai ficando mais fácil as vacas passarem depois. O caminho neural é a mesma coisa. Você criou um pensamento positivo, você criou um caminho neural, onde um neurônio se comunica com outro, com outro, com outro, até te ter mais ideias possíveis e concretizar aquilo. Porque você vai criando uma rede neural daquele pensamento. Então, se você vai pensando positivo todo dia, um determinado horário, até para facilitar isso, a disciplina do cérebro,
Você vai pensando todo dia naquele horário, algo bem positivo, algo que você queira, planejado. Coloca até no papel antes para facilitar a sua visualização e a sua repetição daquele pensamento. Você vai ver que você vai criar um caminho neural tão positivo com aquele pensamento que vai acontecer mais rápido na sua vida. Porque seu cérebro já vai criando energia, energia, energia e vai se concretizando no universo. E o universo, toda ação tem uma reação, vai mandando isso de volta para você. Reflexo do seu pensamento. Então, às vezes, sua infelicidade, às vezes, sua vida que você está passando nesse momento é tudo reflexo do seu pensamento anteriormente, no passado, que você está criando uma vida assim. Mas às vezes você pode ser negativo por um determinado motivo. Às vezes, sua mãe é negativa, seu pai é negativo, então você aprendeu a ser negativo. Ou você trabalha num ambiente negativo. Porque tem a genética. Você fala, todo mundo em casa era depressivo, era negativo, tinha TDAH, tinha distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que acontece? Você vai pensando isso e a tendência você é ficar mais negativo. Porque a genética já trouxe esse gene para você e a possibilidade de você ser uma pessoa igual aos seus pais, seus avós, seus antepassados é muito grande. Mas existe a epigenética. A genética é o que ocorre de acordo com seus ancestrais. Deixaram essa herança genética no seu DNA. Mas a epigenética mostra que se você viver num ambiente descontrolado, onde todo mundo tem TDAH, ou todo mundo é conversa, ou todo mundo briga, ou todo mundo é nervoso, você também vai ser nervoso, também vai brigar, também vai ter TDAH. Porque o ambiente está favorecendo essa genética aflorar, vir à tona. Então, o ambiente que você vive é muito importante para te ajudar nesse processo. Mas você pode, no momento que você estiver no tédio, o que é no tédio? É sozinho, sem fazer nada, com o celular desligado. Desliga o celular, que é a cocaína digital. Assista esse vídeo, é claro, mas tenta colocar em prática. E não fica rolando outro vídeo, porque isso libera dopamina barata, que é uma cocaína digital, que a pessoa fica presa no celular por causa disso, porque os algoritmos jogam assuntos cada vez mais interessantes para você. Então você fica viciado ali. E às vezes você não consegue usufruir das coisas que você aprende. Então veja esse vídeo, crie um pensamento positivo, um caminho neural e repita ele todos os dias. Em determinado horário ajuda, mas se você fizer que nem conta-gota, lembrou do pensamento, repete de novo, lembrou do pensamento, repete de novo. Vai deixar de entrar outro pensamento negativo na sua mente, porque você está ocupando um pensamento positivo, e você vai criando aquele caminho neural de novos neurogênios, novos neurônios nascendo para uma ideia nova. E vai ficar mais fácil você enxergar positivo, pensar positivo e ser uma pessoa positiva. Pensamento gerou um sentimento que gerou um comportamento. Quando a gente pensa positivo, a gente se sente mais positivo e já a gente está sendo uma pessoa positiva. Agora, se todo dia você está acostumado a enxergar coisa ruim, você vê um quadro e fala, a ponte está torta. Aquele girassol ali não está parecendo um girassol. Aquela plantinha ali atrás está... Tem gente que está acostumado a ver o lado negativo. Vai olhar o esposo, o marido, fala, nossa, ele é bom, mas é porco. Ele é isso, mas é isso. Tem sempre um defeitinho. A pessoa está acostumada a olhar o caminho negativo. Tá andando na rua, fala, nossa, essa calçada tudo destruída, cheia de buraco. Olha a casa, cheia de mato. Nossa, por que não pinta essa parede? Vai no shopping, alguma coisa está feia lá. Ou você só olha as pessoas esquisitas no shopping. Seu caminho neural está negativo. Você está criando um caminho cada vez maior para os impulsos elétricos negativos passarem. Os impulsos elétricos, as ideias negativas, que vão gerar impulsos elétricos, né? Então, se você vê uma coisa negativa e reclama, você está potencializando aquele caminho neural negativo e cada vez você vai ver mais aquilo negativo. Quando você quer comprar um determinado carro, você fala, eu quero comprar uma Hilux ou qualquer carro. Você começa a ver ele todos os dias. Você vai criando um caminho neural dele e toda hora que você vê ele, você pensa naquilo, pensa no carro, já você está com um carro igualzinho na garagem que você estava pensando tanto. Porque você só enxerga ele na rua. Se você é mulher e está grávida, você só enxerga a grávida na rua, né?
Você vai criando aquele caminho neural porque tua visão fica mais desenvolvida, você começa a enxergar ou o lado positivo ou o lado negativo. Um copo d'água com água está metade cheio ou metade vazio, dependendo da maneira que você enxerga. Você pode reclamar, falar, eita, metade vazio, hein? Você é aquela pessoa que enxerga pelo lado negativo. Agora, se você fala, nossa, obrigado, tá metade cheio, você está enxergando as coisas pelo lado positivo. E como você pode proceder depois que assistir esse vídeo? Vem um pensamento negativo, cria um pensamento positivo em cima dele. Não vou conseguir. Eu vou conseguir, tenho fé, tudo posso naquele que me fortalece. Use a sua fé, em parceria com esse Deus, com esse universo, com essa consciência que nos criou, que ele já deu o livre-arbítrio para você criar seu pensamento positivo ou negativo. E ele fala amém, né? Ele já criou a lei de Newton, você criou o pensamento negativo, vai voltar coisa negativa. Você criou o pensamento positivo, vai voltar coisa positiva. Ele te deu o livre-arbítrio. Você vai decidir pensar. Só que lembra que eu falei da epigenética? O ambiente que você vive pode te influenciar negativamente ou positivamente? Se você é homem e só assiste jogo de futebol, você vai criar o que na vida? Você vai ser treinador de futebol? A não ser que você for trabalhar com isso. Mas o que adianta você ver tanto jogo, ficar brigando no bar por causa do jogo, bebendo por causa do jogo, ou é só por causa do churrasquinho? Não sei, mas só vai ficar futebol na tua cabeça. Só vai falar de futebol. Quando encontrar alguém com a camisa de futebol, você vai comentar de futebol. Quanto tempo você vai perder na vida? Pode gostar de fazer um esporte de futebol? Tudo bem. Mas não perca tanto tempo com coisas que não vão te dar resultado nenhum na vida. Ah, mas eu estou vivendo. Então, não reclame do futuro. Você planta uma semente e vai molhando, 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 aquele caminho neural vai se fortalecendo, a semente vai nascendo. E é assim que as ideias se transformam, se concretizam com o primeiro pensamento. Então tem o pensamento de mudar. Se você é homem, só assistiu futebol e está muito ligado nessas coisas, esquece de outras coisas que te ajudam a evoluir como ser humano, um ser espiritual que veio para fazer o bem sem importar quem, perdoar 70 vezes 7, de evoluir espiritualmente, melhorando as gerações passadas, que nós fomos a somatórios dos nossos ancestrais. Então, se você vem melhorando, é claro que as próximas gerações, seus filhos vão ser melhores. Então, você pode fazer essa parte por você, amar o próximo como a ti mesmo. Comece a se gostar mais. E vigiar seus pensamentos. Orai e vigiai. Vigie os pensamentos. Se vier um pensamento negativo, troque para o positivo. Se for falar mal de alguém, tente segurar o pensamento ou a fala e falar, não, eu abençoo essa pessoa, ela fez o melhor dela. Se você observar seus pensamentos, vão vir pensamentos negativos. Na minha cabeça também vem. Mas eu tenho que trocar por pensamentos positivos. E isso é uma tarefa consciente. Por isso que estar atento, estar consciente, estar no momento presente. Aí as coisas modificam a vida da gente. Tudo começa no pensamento, depois vira um sentimento, depois vira um comportamento. Porque quando você cria um pensamento, você já criou uma energia. Quando você sente, olha, eu consegui, mesmo que não conseguiu ainda, eu vou conseguir isso, vai dar certo. Você está emitindo um sentimento e esse sentimento se expande rapidamente. Pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Aí quando vê, eu estou agindo positivamente em relação ao meu sonho, meu objetivo. E as coisas acontecem. Como eu me tornei um palestrante de sucesso mesmo tendo TDAH? Foi difícil. E é difícil. Mas eu tento melhorar meu cérebro a cada dia. E essa busca constante de melhora. Tem sofrimentos? Tem. Nós nascemos para isso, para evoluir. Então nós vamos se lapidando cada vez mais, uns mais lentamente, cada um tem um ritmo, mas você que vai decidir quando você quer ficar como um diamante totalmente lapidado. Ah, deixa. Só isso tá bom já. Então você pode fazer um curso e aprender, pode fazer uma terapia e aprender, pode tomar um medicamento e aprender, pode orar e aprender, porque Deus vai mandar as respostas para você. Pode mudar seus pensamentos, pensar mais positivo e aprender. Então, nós podemos mudar o nosso pensamento a partir de agora. E eu posso te ajudar. Claro, eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube, Palestrante Fábio Fernandes, e você
pode entrar e assistir esses vídeos. Palestrante Fábio Fernandes no Instagram, no YouTube, no TikTok. Eu faço palestra para ajudar os outros, mas eu acabo me ajudando. Lembra de toda ação ter uma reação? Os professores que eu impacto as vidas, que eles podem ajudar os alunos, se eu ajudo eles, esses professores, vai voltar isso para mim. Porque eles estão ajudando eles e os alunos ainda. Imagine como vai reverberando essas informações positivas que eu passo. Como esse vídeo, que você pode compartilhar com outro educador, com outro profissional, com uma outra pessoa, que às vezes precisa ouvir isso para mudar os pensamentos, para ser mais positivo. Porque conviver com pessoas negativas não é fácil. E às vezes você que é o negativo. Então, além de ver esse vídeo várias vezes, veja de novo. Porque tem muita informação nele. Mas passe para alguém que você sabe que pode mudar a vida dela. Fazendo bem, você fazendo bem, vai voltar um benefício para você. Da mesma forma que eu faço as palestras e ajudo as pessoas, volta um benefício para mim. Toda ação tem uma reação. Deus faz isso na vida da gente. Espero que eu tenha um impacto positivo com esse vídeo na sua vida. Que Deus possa te abençoar e você possa ter força para conseguir mudar os pensamentos negativos que atrapalham a sua vida, sua saúde, seu bem-estar, sua felicidade. E você pode começar hoje. Se você gostou, curta esse vídeo e compartilhe com alguém. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe.